Vou iniciar um texto que nós temos iniciado, né, nesse estudo sobre a manutenção da igreja. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 9. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Vamos ler até o verso 14, como temos feito. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado de bois? Ou não diz, certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amém. Vamos orar. Ó Pai, nos perdoe os pecados, as faltas, Senhor. Nos dê neste momento a bênção da palavra, que sejamos cheios dela, Senhor, e te conheçamos, te amemos mais e possamos viver cada dia mais em amor a Ti, ao próximo, em honra e glória ao Teu santo nome. Em Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Então, meus irmãos, vamos continuar. Hoje, com a graça de Deus, eu quero finalizar, concluir o estudo sobre a manutenção da igreja e chegar a algumas conclusões, para que nós possamos estabelecer aquilo que a palavra de Deus diz para a manutenção da nossa congregação especificamente, né, como para todas as igrejas, e assim nós podemos com segurança agirmos de acordo com a vontade de Deus para nós aqui, meus irmãos, tendo então a confiança de que o Espírito Santo ele vai mover todos nós nesse propósito, né? Porque é Deus que faz isso, não é o homem, né? Então, nós já falamos algumas coisas. Quero relembrar em poucas palavras. Hoje o que eu quero é mostrar para os irmãos, continuar mostrando para os irmãos a doutrina da manutenção da igreja no Novo Testamento e chegar então a conclusões, a princípios e para orientação da nossa vida, né? Já falamos sobre a necessidade da manutenção da igreja, já falamos sobre o meio, começamos a falar, na verdade, esse segundo ponto, são dois pontos somente, a necessidade e sobre o meio de suprir essa necessidade, né? E estamos dentro desse ponto do meio que Deus ordenou, falamos já do Antigo Testamento e agora estamos falando do Novo Testamento. E um terceiro ponto será, na verdade, a conclusão, colocando aqui então a vontade de Deus, irmãos, aquilo que cremos para a nossa vida sobre esse assunto. O que eu já falei aqui? Primeiro, sobre a necessidade, e a necessidade está aqui nesse texto de Paulo. Paulo fala sobre o direito dos apóstolos e dos missionários em geral, dos pastores, de terem o seu sustento. Eles têm pelo menos 3 necessidades, os pastores, né, e os obreiros de uma maneira geral.
Primeira necessidade, versículo 4, direito, necessidades tem a ver com direitos, né? Então, eles têm necessidade, eles têm o direito dessa necessidade de serem supridas. Quais são os direitos que vêm dessa necessidade? Versículo 4, primeiro, direito de comer e beber. Segunda necessidade que gera também esse direito, versículo 5, de levar consigo uma esposa crente, com uma auxiliadora idônea, para que ela então o acompanhe, o auxilie, e, portanto, também ela precisa comer e beber e ter o seu sustento, porque, como na Bíblia nos mostra, o homem é o provedor, a mulher é uma auxiliadora, mas o homem é o que provê na Escritura. Então, evidentemente, isso em relação também aos missionários, aos pastores, eles devem ter condições de ter uma esposa e de sustentar sua esposa. E o terceiro direito que vem de uma necessidade está no versículo 6, que é o direito de não precisar trabalhar, que significa que o missionário é um desocupado, um preguiçoso? Não, de jeito nenhum, muito ao contrário, mas que ele possa se dedicar à palavra, possa se dedicar realmente à ministração do Evangelho de Cristo Jesus com mais liberdade, sem ter que se ocupar com outros trabalhos. Eu não fiz aqui uma leitura, irmãos, mas deixa eu só dar uma olhada aqui, que é um reforço neste aspecto, né? No capítulo 6 de Atos, só para dar um reforço aqui nesse aspecto do pastor, do missionário, do apóstolo, poder se dedicar somente, né, à palavra de Deus. No capítulo 6 de Atos, está escrito que aconteceu um problema lá, que começou a ter algumas necessidades das viúvas que não estavam sendo supridas, não é? E aí, daí veio a instituição do diaconato, aqueles irmãos que iam cuidar dessa parte para o suprimento das viúvas, né, que não estavam sendo supridas. Agora veja o que diz o versículo 3 e o versículo 4 do capítulo 6 de Atos. Observe, capítulo 6, verso 3 e 4. Nós vamos voltar já para Coríntios, mas só para eu reforçar essa parte aqui da dedicação exclusiva ao ministério. E no versículo 3 e 4 diz assim, no verso 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade, né? Veja só, necessidade, né, de serem supridas essas viúvas que estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano, conforme o primeiro versículo. Aí ele diz assim: escolha irmãos para cuidar disso, para cuidar dessa parte do suprimento dessas viúvas. E nós? Qual é o nosso trabalho? Olha aí o versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, qual é o trabalho do pastor, do apóstolo? Não tem mais apóstolo, né? Mas dos missionários, dos pastores, dos obreiros da causa de Deus, né? Daqueles que são chamados para pregar o Evangelho. Orar e pregar. Orar e pregar. Orar e ministrar a palavra. Orar e labutar. A labuta, o trabalho do pastor é a oração e a pregação, né? E as outras ovelhas de Cristo, que o pastor também é uma ovelha de Cristo, também eles vão orar, vão ter uma vida de oração, evidentemente, e eles também vão ministrar, não como pastores ou pregadores, mas para aquelas pessoas que têm em volta de si, vivendo o Evangelho, ensinando o Evangelho a todos aqueles que estão em volta de si, nos seus papéis, nos seus chamados. Mas o pastor ele tem uma função muito maior em relação a essas duas coisas. Ele será alguém que realmente vai se dedicar ainda mais à oração e mais à pregação. Então, para isso, exige tempo. Então, voltando para Coríntios, 1 Coríntios 9, quando Paulo diz no versículo 6, ou eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar, ele está falando disso aqui, desse princípio de que a dedicação dos pastores deve ser orar e pregar. Eles devem ter tempo livre para fazer isso. Orar e ministrar a palavra de Deus às pessoas. Ok?
Bom, irmãos, essas são as necessidades, mas nós temos também necessidades do templo, né? Paulo diz aqui que as necessidades dos próprios obreiros, pastores, necessidade de comer e beber, necessidade de ter uma esposa, de poder sustentar a sua esposa, e também necessidade de poder se dedicar somente ao ministério da palavra sem ter que fazer outros trabalhos. Mas tem também a questão dos locais de culto, desde o Antigo Testamento, e no Novo Testamento a igreja ainda era clandestina, não tinha, as reuniões eram feitas nas casas, mas mesmo nas casas geravam evidentemente necessidades para manter o culto numa casa, né? E muito mais depois que como o nosso caso hoje, né? As igrejas compram uma propriedade ou alugam uma propriedade e vão fazer os seus cultos. Existem necessidades também. Vocês imaginam como nós temos necessidade para manter esse lugar? Tem que pagar a luz, tem que pagar os impostos, tem que cuidar do lugar, manter o prédio, a limpeza, a questão de mantermos as coisas, porque se não mantivermos, elas vão se destruindo, vai apodrecendo, vai destruindo. Você já viu uma casa que ninguém mora, como ela vai se estragando rapidamente, né? Então nós temos que manter, e todas essas coisas, irmãos, geram necessidades. Paulo fala aqui, apesar de que ele não está falando disso diretamente, mas nós podemos puxar daqui um princípio, porque lá no Antigo Testamento era muito mais claro esse aspecto, porque lá enfatizava muito o templo, né? Tinha necessidade do templo, tinha que ter o óleo, tinha que ter todas aquelas coisas para manter o culto, para fazer o tabernáculo as pessoas tiveram que doar, para construir o tabernáculo, para fazer todas aquilo que aconteceu foi evidentemente um investimento, o templo de Salomão, todas essas coisas, né? Depois o outro templo que foi construído, então tem necessidades. E aqui Paulo fala no versículo 13, quando ele diz assim: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar. Então o templo ele tem que ter o culto, tem lá o que é do culto, para manter o culto no templo, e o próprio templo gera demandas, necessidades, né? E aí Paulo encerra dizendo o princípio mais geral, que ele diz que foi o Senhor que ensinou, no versículo 14, qual é? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Vivam do Evangelho. Então, as igrejas têm que ter isso muito na consciência, de que os seus pastores, de que os seus ministros possam viver do Evangelho. Eles não cobram para pregar, né? Mas as necessidades que eles têm geram direitos dessas necessidades serem supridas, e a igreja, quem vai suprir essa necessidade? Do ministério pastoral e dos locais de culto, do envio de missionários, do sustento de seminaristas, preparação de jovens, irmãos. Nós estamos ficando velhos, né? Nós que já estamos pregando, estamos ficando velhos, e daqui para mais velho ainda, e vai chegar a hora que a gente vai ter que se aposentar, e vai chegar a hora que a gente vai morrer. Quem vai pregar depois? Quem vai continuar? São os jovens, né? E aí temos que preparar a mocidade, temos que observar quem são chamados, porque o Senhor tem o seu chamado para continuar a pregação da palavra, como pastores, como obreiros. Nem todos vão ser chamados para isso, evidentemente, mas esses que o Senhor na providência chamar vão ser preparados, e isso gera também demandas, né? Tem que ser suprido isso aí. Então, jovens, temos que investir nos jovens, na preparação deles, assim por diante. Que maravilhoso seria se todos os jovens, por exemplo, pudessem se dedicar ao estudo, aqueles que são chamados ao ministério, ao estudo da palavra, sem ter que se ocupar com outras coisas. A igreja tem que pensar nisso, né? Nós temos que ter uma visão ampla dessas necessidades da pregação e sermos generosos para atuarmos nisso aí, tá certo, irmãos? Então, quem vive do Evangelho, quem anuncia o Evangelho, que viva do Evangelho. Então, os pastores devem ter essa liberdade, devem ter condições de fazer isso, sem estarem se preocupando com as suas dívidas, sem estarem
se preocupando em ter que fazer outro trabalho porque não consegue pagar suas contas, irmãos. Nós muitas vezes falamos dos mercenários, dos ladrões, dos golpistas que usam o nome de Deus para enriquecer. Mas o perigo é que nós fiquemos tão concentrados nisso que não ajudemos mais ninguém, não ajudemos os fiéis. A Bíblia diz que nós não temos que dar, nem mesmo receber na nossa casa alguém infiel, porque você receber na sua casa um falso profeta, você está ajudando a pregação do falso profeta. Você está dando alimento para ele, você está dando hospedagem para ele, você está ajudando, conforme João diz numa das suas cartas, né? Que não deveria nem receber esse tipo de gente. Mas, irmãos, os fiéis nós temos que ajudar, nós temos que apoiar, nós temos que apoiar a igreja de Deus, tá bom? O meu esforço então nesses estudos é conscientizar a todos pela palavra de Deus dessa necessidade, porque existem necessidades materiais, existem reais necessidades sem as quais, ou melhor dizendo, se não existir ali o suprimento dessa necessidade, não acontece a pregação, não acontece, e a pregação vai deixar de ser feita, né? E nós não poderemos, irmãos, enviar missionários, nós não poderemos preparar jovens, não poderemos sustentar os pastores atuais que já estão aí. O movimento reformado, deixa eu falar uma coisa para vocês, o movimento reformado no Brasil, principalmente do lado batista, né? Ainda é muito novo e nós precisamos trabalhar muito essa questão das necessidades e conscientizar os batistas reformados que eles precisam, a igreja, os membros das igrejas, que eles precisam dar grande apoio ao ministério da palavra. E eles precisam pensar numa expansão, na pregação, no envio de missionários, na preparação de obreiros. Eles precisam dar grande apoio a isso, né? E isso, meus irmãos, é uma necessidade. Se não for suprida essa necessidade, não haverá. É um direito que precisa ser cumprido, precisa ser satisfeito. Bom, já falamos disso. Agora, qual é o meio, meus irmãos? Só repetindo, eu não vou voltar a ler os textos que eu já li, para nós ganharmos tempo, porque eu quero entrar mais propriamente no Novo Testamento, no exemplo do Novo Testamento. O que nós vimos? Qual é o meio que Deus usa para suprir essas necessidades? Dízimo e oferta. O dízimo ele vai aparecer antes da lei. Nós vimos com Abraão dando para Melquisedeque e Jacó na sua viagem fazendo um voto a Deus, dizendo que iria dar o dízimo. Nós vimos que o dízimo é sistematizado na lei de Moisés, sistematizado e organizado, mas na verdade uma prática que já vinha dos patriarcas, né? Então, como é que aparece o dízimo? O dízimo é um culto a Deus que deveria ser dado ao Senhor, a 10ª parte de todos os rendimentos, né? Basicamente podemos definir isso. O dízimo é um culto, é um oferecimento de gratidão a Deus de 10% de todos os rendimentos. A quem, irmãos, tinha uma organização no Antigo Testamento, o dízimo era levado a um certo local, administrado pelos levitas, pelo sumo sacerdote, pelos levitas. O dízimo, tinha também o dízimo de 3 em 3 anos, que era deixado nos locais das cidades, onde ali ele também então tinha uma administração. Então veja, tem um local certo para o envio dos dízimos desde o Antigo Testamento e a administração deles. Para que eram os dízimos? Ora, é para o sustento do culto, sustento dos levitas e do sacerdote. Isso também, meus irmãos, para o benefício dos mais pobres, dos necessitados, dos órfãos, das viúvas e dos... Lembra do outro? Estrangeiro. Muito bem, né? Então, nós temos essa satisfação aí das necessidades. Basicamente, então, chegamos a uma conclusão. O dízimo, por trás do dízimo está o princípio do amor, da lei do dízimo. Das 2 tábuas da lei, amar a Deus, amar ao próximo. Então, eu adoro a Deus, eu amo ao Senhor, então eu
ofereço de 10% dos meus rendimentos para o culto ao Senhor, com gratidão ao Senhor, e também eu amo ao próximo. Então eu amo o levita, eu amo o sacerdote, e eu amo os carentes do povo, os pobres, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, e o meu dízimo também é para o suprimento dessas necessidades. Amor a Deus, amor ao próximo. Então nós chegamos a uma conclusão, que o que está por trás do dízimo não é uma lei seca, não é uma mera negociata, não é uma negociata, não é um toma lá da cá, não é alguma coisa egoísta, mas generosa. O que está por trás do dízimo não é o egoísmo de querer ter alguma coisa de Deus, como hoje se prega, né? O dízimo nesse sentido de uma negociata com Deus. Eu dou porque Deus vai me dar mais, né? Muito mais do que isso, irmãos, está a generosidade. É verdade que Deus abençoa os que ofertam, os que dizimam, e nós vamos ver isso hoje, se Deus permitir. Mas o que está por trás dos ofertantes, dos dizimistas, é a generosidade, é o amor a Deus, é o amor ao próximo. Isso nós vimos no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós vamos ter o endosso do dízimo. Como eu falei para vocês, aqui a gente tem que tratar da doutrina da aliança. A doutrina da aliança, as alianças bíblicas, elas vão dar entendimento de toda a Escritura. Como dizia o Spurgeon, né? Para ser um bom teólogo tem que entender bem as alianças. Tem uma doutrina das alianças de Deus. Um homem que não tem uma compreensão das alianças, ele não consegue interpretar bem a Bíblia. A Bíblia, o que une toda a Escritura, realmente são essas alianças em que Deus ele vai se revelando e vai mostrando o Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo, né? No Antigo Testamento nós temos a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Basicamente, explicando de maneira bem geral, a Antiga Aliança é um tipo da Nova Aliança. Não é ainda a Nova Aliança, mas é um tipo dela, com uma ilustração. E na Antiga Aliança nem todas as pessoas eram eleitas e salvas e regeneradas, tinham os incrédulos no meio do povo. Mas na Nova Aliança nós temos que essa Nova Aliança ela é feita apenas com os eleitos de fato. É o pacto da graça, baseado no pacto da redenção eterna entre o Pai e o Filho. O Pai e o Filho, o Pai deu para o Filho os eleitos e o Filho viria aqui para morrer por eles, para resgatá-los. Então, quando Jesus Cristo vem, ele cumpre esse pacto, ele estabelece a nova aliança. E essa nova aliança, Cristo é o mediador entre o Pai e os que estão na nova aliança, a igreja. A igreja é a igreja dos regenerados, dos eleitos, dos salvos, dos que têm o Espírito Santo. No Antigo Testamento não. No Antigo Testamento, a antiga aliança, ela era com todos em geral, regenerados ou não. Por isso que nós temos a questão do batismo. Nós batistas, como é que nós explicamos, por exemplo, por que nós não batizamos crianças? Faz parte da nossa doutrina da aliança, quer dizer, nós acreditamos o que? Conforme a Escritura, se você for ler Hebreus mostra claramente que a nova aliança, Deus traria um benefício que não deu na antiga. Na antiga ele não prometeu mudar o coração, mas na nova aliança ele disse que todos teriam um novo coração, regenerados, seriam crentes de verdade, né? Na antiga não, na antiga tinha, por exemplo, um Saul, tinha pessoas que não faziam parte, realmente não eram realmente regeneradas, né? Eram descendentes de Abraão, mas não eram regeneradas, estavam na aliança carnal, na aliança tipológica, mas não estavam na nova aliança, né? Mas nós temos um Davi, nós temos um Abraão, esses eram crentes de verdade, mas era um povo misto lá no Antigo Testamento. Então, meus irmãos, nós não vamos ver uma glória tão grande como nós vemos no Novo. No Novo sempre é mais glorioso, porque é a nova aliança, todos são regenerados. Na nova aliança, segundo Hebreus, o Senhor prometeu um coração novo para todos que fizessem parte dessa aliança. Então, a antiga aliança era um tipo da nova. Na antiga aliança tinha circuncisão de crianças, porque o que valia era a marca na carne. O que valia era ser descendente de Abraão. Na nova aliança não vale muito ser descendente, ser filho de crente. O que vale é ser regenerado. Por isso nós não batizamos crianças, nós batizamos os regenerados, porque só eles
O que é o batismo? O batismo é a ordenança da nova aliança. Você não pode batizar uma pessoa que não é regenerada. Por isso que nós dizemos que os pedobatistas estão errados nisso. Nossos queridos irmãos presbiterianos, que têm uma doutrina, dizemos com muito amor a eles, tem uma doutrina equivocada da aliança. Eles estão errados quando eles batizam seus filhinhos, porque não tem base nas escrituras sagradas para o batismo infantil, porque é nova aliança, é de crente, tem que batizar crente, né? Então essa diferença, meus irmãos, faz toda a diferença, inclusive na doutrina do dízimo, inclusive na doutrina da manutenção da igreja, porque antigamente você via aquela imposição da lei muito maior do que no Novo Testamento. No Novo Testamento vai aparecer a voluntariedade, vai aparecer a generosidade, porque todo mundo é crente, né? Presume-se que todos os membros de uma igreja sejam, que, irmãos? Crentes. Não tem misto, não tem crente com não crente, não tem, como era no Antigo Testamento. Então, entendemos, irmãos, e eu quero passar essa compreensão para os irmãos, que essa é a minha compreensão, creio e creio firmemente que esse ensino da Escritura, que quando você olha para o Antigo Testamento, você observa que no Antigo Testamento ele é muito mais impositivo, a lei do dízimo, a questão é uma lei muito de imposição, uma lei mesmo, né? E no Novo Testamento é muito mais voluntário, muito mais, digamos assim, livre, e as pessoas querem doar, né? Mas já estava o princípio lá. O princípio lá era o princípio do amor a Deus e amor ao próximo, mas que esse princípio se torna real só no coração do regenerado, porque só o regenerado ama a Deus e ama ao próximo verdadeiramente, genuinamente, ok? Eu quero só ler o texto que Jesus fala, né, sobre o dízimo. Vamos ver aí Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Diz a palavra do Senhor. Irmãos, a temperatura tá legal? Tá bom? Tá? Tá no 21 aqui. Tá bom, né? Vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Olha só o que Jesus diz, né? Que eles eram muito meticulosos no dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas eles desprezavam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Aí Jesus diz: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus não está contra aquelas. Jesus está dizendo apenas que eles não faziam de forma correta, eles só faziam como uma lei, eles eram legalistas, eles queriam cumprir a lei, mas eles não entendiam o espírito da lei, o que estava por trás da lei, inclusive da lei do dízimo, né? Então, Jesus diz: não, vocês não deveriam deixar, não é que Jesus esteja contra o dízimo, mas Jesus diz: vocês deveriam fazer os grandes, o mais importante princípio da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Em resumo, está relacionado ao que nós temos demonstrado, que só o regenerado é que tem. O não regenerado, ele é meramente um legalista. Quando ele dá o dízimo é por imposição, é por lei, porque ele quer ter uma troca com Deus, ele está fazendo negócio com Deus, porque o legalista é assim. Mas o regenerado, quando ele dá o dízimo com espírito de juízo, misericórdia e fé, cumprindo realmente a lei. Por trás, e portanto, ele não somente dá o dízimo e não vive o Evangelho, ele vive realmente o Evangelho, né? E aí isso vai acontecer
no Novo Testamento. O Novo Testamento vai ser muito mais glorioso, porque isso vai acontecer, irmãos, no exemplo da igreja. Mas Jesus endossou o dízimo. Também o escritor aos Hebreus endossou o dízimo. Nós vemos lá em Hebreus capítulo 7, leia também, por favor, Hebreus capítulo 7, no versículo 2. Hebreus capítulo 7, no versículo 2, diz assim, vamos ler o primeiro e o segundo, né? Que diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 7, verso 1 e verso 2. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei da justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. Veja que ele diz também lá no versículo 8, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. Por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Nós vemos então que ele também endossa o dízimo, e ele mostra ali que Abraão deu aquele dízimo ao verdadeiro tipo de Cristo, que era Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque era maior que o sacerdócio levítico. Levi era uma descendente de Abraão, e o próprio Abraão, de onde veio o sacerdócio levítico, ele dá dízimo a Melquisedeque. Então o sacerdócio de Melquisedeque é maior que o levítico, porque Melquisedeque é um tipo de quem? De Jesus Cristo. Então nós temos aqui, irmãos, esses princípios, né? E Abraão dá o dízimo a ele. Isso tudo tem a força do endosso. O Novo Testamento não é contra o dízimo. Quem ensina, eu já disse para vocês, nós temos alguns irmãos nossos, né, que têm uma compreensão equivocada do dízimo, mas quando ensinam que Deus é contra o dízimo, o Novo Testamento é contra o dízimo, estão equivocados. O Novo Testamento endossa o dízimo nesses dois textos, e aqui é uma ligação direta com Melquisedeque. Abraão era crente, e ele era dizimista, ele era generoso. Em Abraão está o princípio que está por trás do dízimo, que é amor a Deus e amor ao próximo. Sim, Abraão, já falei isso nos estudos anteriores, Abraão cultua Deus, ele agradece a Deus pela vitória na guerra e dá os despojos da guerra, cultua Deus. Abraão também é generoso com o próprio Melquisedeque. Então nós temos aqui, meus irmãos, o princípio do amor a Deus e amor ao próximo em Abraão. Então, o Novo Testamento, ele não é contra o dízimo, ele endossa o dízimo em pelo menos esses dois textos. E agora nós vamos ver, meus irmãos, que a prática deles no Novo Testamento, e esse na verdade é o ponto que eu quero hoje tratar e fechar o assunto, né? É muito maior a prática do que no Antigo Testamento. No Antigo Testamento era já maravilhosa a doutrina e a prática, mas no Novo é muito maior, porque no Novo sempre tudo é mais glorioso, em termos espirituais, não em termos materiais. No Novo Testamento, por exemplo, você vai ver que em termos materiais não tinha mais templo, né? O culto era simples, mas a prática, o amor, a vivência de obediência a Deus é muito maior do que no Antigo Testamento. Vamos então ver, irmãos, eu só queria então colocar aqui o ponto, né, para nós não perdermos a linha do argumento. O que é que nós estudamos até aqui? Nós chegamos a algumas conclusões. O dízimo é um culto a Deus, era um meio do Senhor estabelecer o sustento da igreja no Antigo Testamento, do culto no Antigo Testamento. É um culto a Deus, é uma expressão de gratidão a Deus, de amor a Deus e de amor ao próximo. O Senhor Jesus não é contra o dízimo, mas ele diz que o dízimo não pode ser aquela coisa, só o dízimo, só secamente o dízimo, mas
com a compreensão dos grandes princípios da lei, a justiça, a misericórdia, né? Então, Jesus está colocando ali o espírito da lei, que na verdade é o amor a Deus, o amor ao próximo, a justiça, a verdade, que os fariseus não tinham. Eles odiavam a Deus, eles odiavam o próximo, eles eram legalistas só. E alguém que dá o dízimo nesse sentido legalista não está cultuando a Deus e não está, na verdade, servindo a Deus em nenhum aspecto. Mas Jesus então mostra o verdadeiro princípio da lei. E o escritor aos Hebreus mostra ali o dízimo em Abraão como dando ao tipo de Cristo. Então, esses dois textos, podemos dizer, endossam o dízimo. E a prática, agora que nós vamos estudar, endossam o dízimo e endossam o princípio que está por trás, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. E a prática no Novo Testamento vai mostrar que a coisa ainda é mais gloriosa do que como era no Antigo Testamento. A generosidade vai se manifestar de maneira muito mais gloriosa na sua beleza, na sua expressão prática mesmo, né? De como é que eles faziam isso no Novo Testamento, na igreja primitiva, e que deve ser o padrão para nós hoje. Vamos então começar a estudar isso, meus irmãos, aqui. Eu tenho algumas perguntas, então, que eu disse para vocês que eu ia fazer, né? Eu já comecei a responder as perguntas, mas eu vou retornar aqui esse ponto para nós, é melhor para nosso entendimento. Então, a quem eram dadas ofertas no Novo Testamento, na igreja primitiva? A quem? Segunda pergunta, para que eram estas ofertas? Qual era o propósito delas? E a terceira pergunta, o quanto eles davam? Quanto eles davam em relação aos seus rendimentos? O que aparece na prática do Novo Testamento? Vamos responder a primeira pergunta. E quando nós respondemos essas perguntas, vamos ver que o princípio do amor a Deus e amor ao próximo está presente, continuando a lei do dízimo no Antigo Testamento e mostrando-se muito mais gloriosa na prática deles. Vamos pensar então para quem eles davam os dízimos deles, ou as ofertas deles, as contribuições deles. Vamos ler aí 1 Coríntios 9, 16, aliás, perdão, 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16. A palavra de Deus, ela nos diz assim, meus irmãos: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando eu tiver chegado, mandarei os que por carta aprovaste para levar a vossa dádiva a Jerusalém, e se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia. Tá bom até aqui. Veja qual era a prática de Paulo, apóstolo, e que ele deu esta ordem não somente às igrejas de Corinto, mas às igrejas da Galácia, que era uma região, tinha mais de uma igreja, evidentemente. Era a prática então apostólica. Essa prática era quando, irmãos, quanto à coleta que se faz para os santos, fazeis vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Dia de quê? De culto, né? Então a prática era que no domingo, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua propriedade, para que não se faça as coletas quando eu chegar. Então o povo deveria ir juntando a cada domingo as coletas, para que quando Paulo chegasse já tivesse tudo já pronto para enviar aos santos, né? Observe, irmãos, que ele diz aqui: cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. Aqui nós temos o princípio da voluntariedade, de que as pessoas elas dariam voluntariamente
Assim que é no Novo Testamento, muito forte isso, né? Voluntariamente, tá? Observem também que conforme a sua prosperidade, para que não se faça coletas quando eu for. Então, questão do princípio da voluntariedade. Onde deveria ser feita essa administração? No ambiente do culto, dia do Senhor. Os irmãos trariam então para quem administraria os recursos seria a igreja. Tanto é assim que Paulo inclusive diz que deveriam ser escolhidos irmãos, a igreja deveria escolher irmãos para levarem a coleta. No versículo 3 diz: e quando tiver chegado, mandarei por cartas os que aprovardes, os que por carta, aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Se valer a pena que eu também vá. Ou seja, esses irmãos vão levar as ofertas, e se valer a pena eu também vou, né? Mas veja que a igreja tinha uma administração, escolheriam as pessoas e essas pessoas iriam levar as ofertas. Aqui temos o princípio primeiro, voluntariedade, depois o princípio da transparência. E o local, o ambiente era a própria igreja, né, que deveria administrar esses recursos. Então, todos deveriam levar para a igreja. Qual era o local, então? Quem deveria administrar? A igreja de Deus, a igreja local. Deveria administrar esses recursos porque era um trabalho da igreja. E era para a manutenção de quê? Da igreja, né? Observe, irmãos, então, que vamos continuar aqui pensando. Temos a quem? Bom, a igreja e a administração da igreja, a liderança da igreja. No capítulo 4 de Atos, vamos olhar agora Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, nós temos no versículo 36 e 37, nós temos a palavra dizendo assim: então José, Atos capítulo 4, versos 36 e 37, diz assim: então José, chamado pelo apóstolo Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés de quem? Dos apóstolos. Mas no versículo 35, vamos ler, no versículo 35 diz assim: não havia, pois, entre eles nem necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então, quem recebia essas doações? A liderança, no caso, nesse momento aqui, eram quem? Os apóstolos. Então, vamos observar, tinha uma liderança, tinha uma organização, tinha uma administração, tinha transparência, tinha organização, e a igreja, então, desde o início, ela teve esse trabalho de, vamos dizer assim, receber doações que as pessoas traziam. Então, qual o local? Evidentemente, o ambiente da igreja, para a administração da igreja, que era levado esses recursos. Ok, irmãos? Aqui no caso, aos pés dos apóstolos. Não era assim que cada irmão fazia o que queria, né? Evidentemente que havia a possibilidade de a pessoa fazer o que quisesse com seus recursos. Inclusive, nós vamos ver no caso de Ananias e Safira, que quando, olha aí o capítulo 5, versículo 4, quando Pedro repreende pelo Espírito Santo a essas pessoas, ele diz assim: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, as pessoas tinham liberdade para fazer o que quisessem com seus recursos, até guardar para si. Tudo era questão do princípio da voluntariedade, repito, no Novo Testamento. Então é claro que em termos de administração de recursos, não quer dizer que as pessoas tinham que levar os seus recursos para a igreja em 100%, de forma compulsória, obrigatória. Não era, irmãos, esse princípio que estava ali. Havia liberdade. Então, um irmão, por exemplo, quisesse doar de alguma coisa diretamente para outro irmão, poderia fazer isso livremente, como pode fazer isso hoje. Mas nós estamos falando de manutenção do que? Da igreja. E isso tem uma organização. Eu não posso deixar de dar a manutenção da igreja dizendo simplesmente que eu vou doar os meus recursos por conta própria e deixar de manter a igreja. Não é assim.
Evidentemente eu posso, tenho liberdade para fazer o que quiser do meu recurso para ajudar um irmão diretamente, mas eu não posso esquecer de que a igreja tem o quê? Necessidades. É o que Paulo fala no capítulo 9, e há uma administração. Então os recursos, as ofertas, as doações, dízimos e ofertas, assim por diante, tem que ser levado a essa administração, e essa administração deverá então fazer a gerência, vamos dizer assim, desses recursos de forma clara, conforme a vontade da igreja, né, para a administração desses recursos. Ok? Vocês têm uma pergunta até aqui, gente? Que ninguém está perguntando nada, eu não sei se vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada, né? Pastor? Diga. Não, é sobre quem tem que dar o dízimo para a igreja? É um que seja membro ou qualquer que frequente a igreja pode dar? Irmã, aí essa pergunta nós respondemos assim: como o dízimo no Novo Testamento é voluntário, né, nós entendemos que é voluntário mesmo, no sentido que aquela pessoa que, por exemplo, começa a frequentar a igreja e deseja fazer a sua doação, nós não vamos dizer que ela está errada, não é? Então, como é o princípio da voluntariedade, eu não vejo a questão de somente os membros oficialmente dar. Vamos dizer assim, que pesa sobre os membros uma responsabilidade muito maior. Mas uma pessoa que frequenta a igreja e deseja dar o dízimo, pelo princípio da voluntariedade, eu não acho que seja errado, né? Eu acho que a igreja pode receber normalmente. Entendeu? Vocês têm alguma pergunta mais? Posso continuar? Então, irmão, vocês estão com frio, tá? Pode ir. Tá. Quem é que está com frio aí? Levante a mão assim, só para saber. As mulheres. Eu vou diminuir só umzinho aqui, senão a gente homem vai começar a ficar com calor, né? Então, só aumentar, né? Não é diminuir. Sempre erro aqui. Pronto. Tá, bora lá. Ainda mais eu aqui estou movimentando, aí eu não sinto mesmo, né? Mas vamos lá. Irmãos, continuando, tá, já falei a quem, agora vamos falar, deixa eu ver se tem um a quem ainda, alguma coisa aqui, tá, vamos falar o para quê eram as ofertas, as doações, dízimos e tudo no Novo Testamento. Primeiro, aí a gente volta para 1 Coríntios 9:16, bora lá, 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. (14), na verdade. Esse é o princípio mais geral do propósito dos dízimos, ofertas, doações da igreja no Novo Testamento. Qual é? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Vamos ler do 4 ao 6. Não temos nós direito de comer ou beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de trabalhar, deixar de trabalhar? Quem anuncia o Evangelho, viva do Evangelho. Então, aqui, Paulo está falando, já comecei desde a introdução do nosso estudo, lendo esse capítulo. A primeira necessidade ou o propósito dos dízimos e das ofertas do Novo Testamento é o sustento dos pregadores, irmãos, para que eles possam pregar o Evangelho e assim viver do Evangelho, ou seja, ter as suas necessidades supridas. Então, primeiro para quê? Vamos dizer assim. Resposta: para o sustento dos ministros do Evangelho, que precisam comer e beber, precisam sustentar suas esposas e precisam se dedicar ao trabalho sem ter que se ocuparem com outras coisas que vai lhes atrapalhar na dedicação a esse trabalho. Vimos lá em Atos capítulo 5, foi 5? 6, né? Atos capítulo 6, que quando na instituição do diaconato, os apóstolos dizem que eles deveriam se dedicar à oração e à ministração da palavra, oração e pregação. Então, é preciso, irmãos, eu queria que vocês
guardasse isso muito, muito, pensasse, meditasse isso muito. Nós temos dois extremos, meus irmãos, dois extremos. Nós temos os falsos pregadores, falsos ministros, e que, portanto, as pessoas doam a eles, mas é aquela doação, como é que eu posso lhe dizer, que não é inocente. Essas pessoas estão negociando com Deus. Elas acreditam na mentira deles, que eles dizem que as pessoas todas vão enriquecer por darem dinheiro a eles, a teologia da prosperidade, essas coisas assim. E aí essas pessoas não são inocentes, elas estão erradas, porque elas estão doando o seu dinheiro de forma egoísta, negociando com Deus e apoiando falsos pregadores. É um erro. Mas por causa desse erro nós não podemos ir para o outro extremo. Qual é o outro extremo? Eu não vou doar para ninguém, eu não vou ajudar mais nada, eu não vou dispor do meu dinheiro mais para ninguém. Porque a palavra de Deus diz claramente que há os ministros fiéis e há as necessidades desses ministros. Comer e beber, sustentar sua esposa e se dedicar plenamente à pregação da palavra de Deus. E essas necessidades, irmãos, devem ser supridas. Como Paulo diz no versículo 14, isso veio do Senhor. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Que nós batistas reformados, começar aqui da nossa congregação, mas também das outras igrejas, precisam cada vez, todas as igrejas, todos os batistas reformados daqui do Brasil, essa nossa geração precisa estar consciente de que se ela não sustentar os seus ministros, se ela não dispor dos seus recursos para que os seus ministros possam proclamar a palavra de Deus, elas estarão pecando contra Deus. Pecando contra Deus. É preciso que as igrejas entendam que os ministros necessitam desse sustento, sem o qual eles não podem fazer o trabalho. Eles têm que pagar suas contas, eles têm que comer e beber, eles têm que sustentar suas esposas, eles têm que se dedicar ao trabalho. E eles não poderão fazer se a igreja não for generosa, se a igreja não entender esse princípio de que há demanda, há necessidades que precisam ser supridas, e as ofertas estão também, ofertas e dízimos estão endereçados a esse suprimento dessas necessidades. Os pastores não vão enriquecer, principalmente no Brasil, né? Está em outro país, por exemplo, Estados Unidos, um pastor pode ganhar muito bem, porque lá é o padrão alto de vida, né? Mas um pastor no Brasil, dificilmente ele vai ganhar muito bem, né? Mas o que eu estou falando, meus irmãos, um pastor, por exemplo, não vai se comparar a um alto salário que existe no Brasil, né? Mas ele precisa ganhar aquilo que é o suficiente para ele se dispor a pregar o Evangelho, sustentar a sua família e poder ter tranquilidade de pregar. E isso as igrejas têm que ter consciência. Eu vou dizer aos irmãos, nós temos sentido que, em termos de batistas reformados, e ainda o movimento batista reformado no Brasil precisa se conscientizar cada vez mais dessa necessidade e dessa questão bíblica, para que o movimento batista reformado possa crescer no Brasil. É preciso nós valorizarmos nossos ministros, nós cuidarmos dos nossos ministros, e sustentarmos de fato os nossos ministros do Evangelho, para que isso possa acontecer. Tá certo, meus irmãos? Então, essa é o primeiro para quê? O sustento dos ministros do Evangelho. Está bem claro aqui. Vamos ver agora, continuar lendo mais alguns textos, né? Atos capítulo 2, verso 44 e 45. Atos capítulo 2, verso 44 e 45. Atos capítulo 2, verso 44 e 45. Vamos ver o que a Escritura ela vai dizer aqui. Atos 2, 44 e 45. Diz assim: E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Fiz questão de ler todo o trecho, porque aqui mostra um ambiente de culto, de adoração, de amor a Deus e amor
ao próximo. Mas para que também eram as doações na igreja primitiva? Todos que Cristo estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiu com todos, segundo cada um havia de mister. O suprimento das necessidades da igreja era um princípio desde o início, desde Atos 2, ou seja, nenhum irmão passava fome. Nenhum irmão passava fome. Todos, com apoio da igreja, na generosidade da igreja, tinham as suas necessidades supridas. Porém, isso não quer dizer que a igreja primitiva sustentava preguiçoso, encostado. Não. Quem não trabalha, não coma. Mas nós temos, irmãos, que em algum momento, em alguma circunstância, uma pessoa ou outra, às vezes por doença, por uma necessidade mesmo, ficou desempregado, teve dificuldade. Na igreja, as pessoas começaram a ser presas por causa do Evangelho. Tinha irmãos que eram presos, tinha irmãos que morriam por causa do Evangelho. Tinha as viúvas, tinha necessitados, tinha aqueles que ficavam precisando. Tinha necessidades reais, não era preguiça. Não era, sabe, tem aquela pessoa que vive com necessidade porque não quer trabalhar. Isso, Provérbios está cheio de exemplos de chicotada nesse tipo de preguiçoso. E esse a igreja não deve, como é que eu digo? Abrandar com eles, não. Quem não trabalha, não coma. Mas nas circunstâncias de necessidade, nas circunstâncias que podemos passar na vida, meus irmãos, de necessidades, aí não pode um irmão, por exemplo, estar com a sua geladeira cheia, com a sua vida muito bem de vida, ganhando muito bem no seu trabalho, e outros irmãos também assim, enquanto tem um irmãozinho lá que está doente, que está aflito, que está necessitado, e esse irmãozinho fica lá, sem o apoio da igreja. Isso não tinha na igreja primitiva. Isso não tinha nas igrejas do Novo Testamento. Bom, tinha, evidentemente, pecados lá, e devia ter esse tipo de coisa, mas não como um princípio apostólico. O princípio apostólico era o que? A generosidade. E as igrejas, elas, no geral, elas praticavam isso. Nós vamos ver os exemplos do Novo Testamento bem claros nisso, meus irmãos. Atos dos Apóstolos está cheio destes exemplos, tá certo? Vamos então continuar. Deixa eu ver aqui outro texto. Então já vimos aqui a administração da igreja. Para quê? Para o sustento do ministério e para o apoio aos carentes. Não parece com o Antigo Testamento? Com a lei do Antigo Testamento? Não está alinhado? Veja o alinhamento bíblico. Então, no Antigo Testamento, o sustento do sacerdócio e dos carentes, que eram as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. E aqui no Novo Testamento a mesma coisa, meus irmãos. Então nós temos o alinhamento dessa prática bíblica. Então, a quem? A administração da igreja. Segundo, para quê? Para o sustento pastoral e para o sustento dos pobres. Resumindo, é isso que era feito no Novo Testamento, seguindo o Antigo Testamento. Mas qual era a prática dessa igreja primitiva? Quanto eles doavam dos seus recursos? Quando aparece isso no Novo Testamento, nós vamos ver na prática deles o princípio da aliança, que eu estou querendo enfatizar muito aos irmãos. A antiga aliança tinha lá os incrédulos e a coisa era muito mais impositiva, né? Deus ali legislando de acordo com a circunstância. Nem todos eram crentes. No Novo Testamento, a lei era escrita no Antigo Testamento em tábua de pedra. A lei no Novo Testamento é escrita no coração. Então lá, irmãos, existia generosidade no Antigo Testamento? Sim, mas aqui é muito mais expressiva essa generosidade, é muito mais gloriosa na prática. Então, meus irmãos, aqui esse próprio capítulo que eu acabei de ler dos irmãos, vamos ler novamente, agora pensando no quanto eles doavam. Quanto eles doavam, gente? Atos 2, 44
45. Vamos ler. Atos 2, 44, 45. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Então, quanto eles doavam nessa igreja, na primeira igreja de Jerusalém? Quanto? Tudo. Voluntariamente. Os apóstolos não colocavam a faca no pescoço deles, os apóstolos não os obrigavam a isso, mas voluntariamente. Foi uma obra tão grande do Espírito Santo, eles tão cheios do Espírito, cheios de amor a Deus, alegres pela palavra, que aqueles irmãos que tinham propriedades, eles vendiam as suas propriedades e doavam 100%. Eram obrigados isso? Os apóstolos estabeleceram isso, você tem que doar tudo? Não, eles faziam isso porque eles queriam, eles quiseram fazer isso, voluntariamente, 100% da sua propriedade. Vamos ver outro aqui, irmãos, Atos 4, 33 ao 37. Atos 4, 33 ao 37. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Não havia, pois, entre eles, observe, irmãos, necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiam a cada um segundo a necessidade de cada um. Então José, chamado pelo apóstolo Barnabé, que traduzido, é filho de consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Quanto esses irmãos aqui estavam doando das suas propriedades, dos seus bens? O valor da propriedade, 100%. 100%. Eu queria chamar-lhes a atenção que quando o Novo Testamento ele vai mostrar quanto eles doavam, ele vai enfatizar essa quantidade máxima, 100%, né? Então, irmãos, deixa eu ver aqui se tem mais algum texto. Tá, sobre esse aspecto temos aqui. Agora, isso era feito assim, os apóstolos chegaram e disseram assim: vocês têm que doar 100%? Não, isso era feito de forma voluntária. A voluntariedade, eu queria estabelecer esse princípio aqui de maneira muito clara, quero ser muito enfático nisso, que o que nós observamos no Novo Testamento é a voluntariedade. Eles faziam isso sem que os apóstolos estivessem dizendo para eles: façam isso. Mas eles queriam fazer isso. Não eram obrigados a fazer isso pela liderança, mas eles faziam isso voluntariamente. Tanto é assim, meus irmãos, que nós temos no capítulo 5 o exemplo de Ananias e Safira. Se você for observar, o capítulo 4 ele se encerra com Barnabé, que Barnabé, meu irmão. Eu já disse aqui, comentei com algum de vocês, eu vi um estudo uma vez de um querido irmão, ainda não é pastor, mas é uma pessoa que eu prezo muito. Eu estava no retiro da igreja do pastor Angelim, e nós reunimos assim, os homens, as mulheres ficaram num lugar, os homens ficaram em outro lugar, e um irmão trouxe a palavra sobre Barnabé. E eu fiquei tão maravilhado com a maneira como esse querido irmão ele expressou a vida de Barnabé, a generosidade de Barnabé. Gostei muito, irmãos. E desde esse dia eu fiquei com muita vontade de pregar sobre Barnabé. Eu tenho vontade de pregar sobre um monte de coisa, né? Mas a vida é pequena, né, irmãos? Mas Barnabé, a gente precisa falar de Barnabé. E eu incentivo vocês a um bom estudo sobre a vida de Barnabé. Barnabé é exemplo de generosidade. Barnabé foi aquele homem que levou Paulo aos apóstolos e tirou aquele
podemos dizer assim, aquela visão errada que a igreja, né? Errada no sentido de que eles estavam errados porque Deus tinha operado a graça em Paulo, mas eles não estavam totalmente errados. Paulo era um perseguidor da igreja, né? E Barnabé foi lá e deu testemunho. Barnabé aparece na Bíblia sempre como um homem generoso, irmãos. Devemos ser como Barnabé. E Barnabé é sempre mais paciente, sempre mais generoso. Vai aparecer no Atos dos Apóstolos. E aqui você observa 36. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é, olha a tradução do nome desse homem: filho da consolação. Levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe ao pé e depositou aos pés dos apóstolos. Generosidade, voluntariedade, generosidade voluntária, porque ele amava a Deus, porque ele amava os irmãos, porque ele não podia ver uma necessidade da igreja e dizer assim: eu vou ficar com a minha herança. Mas ele disse: eu vou doar essa herdade, né? Eu vou doar à igreja. Ninguém obrigou, e não era obrigado, mas ele fez isso porque ele quis, porque ele foi movido por quem? Pelo Espírito Santo. Amor a Deus, amor à igreja. E tanto não era obrigado que veja o que acontece no capítulo 5. Aí entra a sementinha do orgulho e de querer aparecer. E aí essa sementinha contaminou esse casal, pobre casal, chamado Ananias e Safira. Irmão, isso aqui é um exemplo de juízo divino, um dos mais terríveis das Escrituras. Mas isso é para ficar claro de que com Deus não se brinca, e de que inclusive doações são culto mesmo a Deus, e não deve ser feito com... Muitas vezes a gente vê hoje essa gente aí fazendo negociata com Deus. Irmãos, isso é afrontar ao Senhor. Esse princípio do orgulho, da ganância pecaminoso estava em Ananias e Safira, e o que muitas vezes a gente vê aí nessa teologia imunda da prosperidade, em que as pessoas querem se dar bem, querem aparecer, querem se exaltar, gananciosas, orgulhosas, soberbas. Não é isso que está, irmãos, nas doações do Novo Testamento. Há o princípio do amor, generosidade e humildade. Verdadeiro amor à igreja, a Deus e a sua obra, um culto realmente ao Senhor. Mas Ananias e Safira quiseram aparecer, quiseram se exaltar, e mentiram, sem que ninguém os obrigasse. E aí diz o texto: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte depositou aos pés dos apóstolos. Reteve parte do preço, levando uma parte depositou aos pés dos apóstolos. E disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Veja que isso vem de quem? De Satanás. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Porque a questão é o seguinte, vou continuar lendo. Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Eles levaram como se fosse o total, mas eles guardaram parte para eles. Mas eles queriam aparecer tão generosos, por exemplo, como Barnabé. Então Pedro diz: guardando não ficava para ti, vendida não estava em teu poder. Por que formaste desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Mas aqui está, irmãos, que esses homens, esse casal, deixou-se levar pela tentação de Satanás, pelo princípio do orgulho, e mentiu, enganou, ofertou, não com o princípio correto. Eu quero enfatizar muito isso. Ofertar, dizimar, as doações, é o princípio generoso da voluntariedade por amor a Deus e amor à igreja, e não para aparecer, não para se ensoberbecer, não para dizer eu doei.
Que o que está por trás disso, essa segunda coisa aqui, é o orgulho. Mas o que está por trás do princípio do Evangelho e do Novo Testamento, da igreja primitiva, é o amor a Deus, o amor ao próximo, que vem do Evangelho, a generosidade, e que é humilde também. Então nós temos Barnabé, Ananias e Safira como que um contraste aqui em Atos dos Apóstolos, mostrando o que é errado e o que é certo, né? Para nós termos uma visão bem clara disso. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que mais uma vez aparece o princípio da voluntariedade no que Pedro diz no capítulo 3, no versículo 3, leiam comigo. Quando ele diz assim: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retivesse parte do preço da herdade, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Ou seja, é teu, tu faz o que quiser com isso. Voluntário. Se você for fazer uma doação, voluntária, porque você ama a Deus. É isso que está, irmãos, muito forte no Novo Testamento, muito forte no Novo Testamento, que o amor de Deus, o princípio do amor a Deus é que move o coração das pessoas à doação. E o que sai disso, o que sai dessa voluntariedade do Espírito Santo é condenado pelo apóstolo Pedro aqui. Podemos aplicar também dessa forma. É teu, mas tu doaste movido por Satanás, pelo pecado, e não por Deus. E eles morreram, irmãos. Tem um princípiozinho aqui, a gente está falando esse dia muito de casamento, nossos irmãos, né? E deixa eu dar um conselho para vocês, um conselho para os que vão casar, ou que são casados: nunca concordem no pecado. Entende? E digo aos outros nossos irmãos aqui também, e todos vocês, irmãos que pensam em casar: um casal não deve pecar junto. Quando um peca, o outro deve alertá-lo. Olha, isso aqui é errado. Veja a ênfase do Espírito Santo no versículo 2. Reteve parte do preço quem? O Ananias. Sabendo a sua mulher. Eles concordaram nisso. Eles se juntaram nisso no pecado. Então, não é meu assunto hoje, mas eu queria aproveitar isso aqui. Um casal não deve concordar no pecado, certo? Você não vai obrigar o seu cônjuge a não pecar. Se ele quiser pecar, ele vai pecar, mas você não tem que pecar com ele. Você tem que alertá-lo, você tem que orar por ele, você tem que ser aquela voz do arrependimento, aquela voz do chamado arrependimento ao seu cônjuge, mas nunca pecar com ele. Bom, irmãos, vamos então aqui observar a quem. Vou voltar às perguntas para a gente ir montando os nossos raciocínios, tá? A quem nós vamos fazer as nossas doações? A administração da igreja que vai conduzir as nossas doações. Então deve ser feito no ambiente do culto e a igreja de Deus, e como um culto a Deus. Para quê? Para o sustento do ministério e para o sustento dos pobres, dos necessitados. Quanto? 100%, estou falando dos exemplos, né? 100%, mas voluntariamente. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: aqui não era obrigado a dar 100%. Mas o princípio da generosidade nesse momento aqui, as pessoas estavam tão alegres e tão felizes, né, com a palavra, que elas quiseram doar tudo, voluntariamente. Mas isso não era uma imposição, ou seja, não existe uma imposição aqui de que todas as pessoas teriam que vender a sua propriedade. Isso está bem claro no versículo 3 de Pedro, quando ele diz: retendo a tu, era o quê? Teu. Mas isso era feito voluntariamente. Então, meus irmãos, olhando para o capítulo 16 também de Paulo, de 1 Coríntios, juntando também isso com mais o que Paulo diz aqui no capítulo 16, observem que Paulo, ele fala assim, eu vou ler do primeiro verso em diante novamente, eu quero chamar a atenção da voluntariedade aqui também. Ora, quanto à coleta,
Deixa os irmãos achar. Capítulo 16, verso 1. Diz assim: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe em parte, observe, irmãos, o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se faça as coletas quando eu chegar. O que puder ajudar, conforme a sua prosperidade. Ou seja, aqui nós temos o que, irmãos? Voluntariedade. Paulo não estava colocando uma faca ali no pescoço do povo. Vocês têm que doar esse valor, mas a voluntariedade, tá? Então, vamos agora fazer algumas comparações. Irmãos, como eles doavam no Novo Testamento? Com que espírito, com que ânimo eles doavam no Novo Testamento? O que isso mostra? Nós temos no Antigo Testamento, que era a Antiga Aliança, que nem todos eram salvos lá, nós temos uma lei estabelecida que tinham que dar o dízimo. No Novo Testamento, vai aparecer muito mais que uma lei, o princípio da voluntariedade. Porém, quanto eles davam aqui, todos os exemplos de doações serão de quanto? Alguém pode falar? Quem falou? 100%. Então nós temos aqui. Se Ananias e Safira tivessem vendido a propriedade, tirado 10% do valor a título de dízimo, estava todo mundo tinha morrido. Exatamente. O Senhor já chegou à conclusão antes de mim. Se eles não tiveram o caso deles era aparecer. E se comparar com Barnabé, que aconteceu tudo, né? Exatamente. Isso, aí fez tudo errado. Aí morreram. Então nós temos, irmãos, aqui, bora colocar aqui o Antigo e o Novo. Gente, eu espero que eu conclua hoje, né? Oh meu Deus, bora lá. Então nós temos aqui o Antigo. O Antigo quanto é? 10%. Aqui os exemplos todos voluntários. Olha, voluntários, eles quiseram, sem lei, mas voluntariamente. Aqui era uma lei, 10%, bem forte a lei aqui, 10%. Mas aqui tinha o princípio já da voluntariedade, porque aqui já estava o quê? Qual era o princípio que estava por trás do dízimo? O amor a Deus, um culto e amor ao próximo. Não tinha que fazer isso como lei, como legalismo meramente. Aí estava errado lá. E Jesus corrige isso naquele texto que eu li para vocês, que os fariseus eles faziam aquilo de forma legalista, seca, sem amor a Deus, sem amor ao próximo. Então mesmo aqui tinha o princípio da generosidade, da voluntariedade já, mas tinha uma lei, porque nem todo mundo era crente, né? Então era uma lei bem estabelecida. Aqui não está tão forte aquela coisa da lei impositiva, mas eles doam 100%. Eles doam tudo. Você não vai encontrar um exemplo em Atos que fosse menos que tudo é tudo. Mas aqui eles doavam sem estarem sendo obrigados pela administração da igreja, mas eles faziam isso voluntariamente. Então o que nós notamos no Novo Testamento muito mais do que no Antigo Testamento? Generosidade e alegria, meus irmãos. Queria que vocês guardassem também mais essas informações. O que tinha no Novo Testamento, muito mais que no Antigo? Generosidade alegre. Essa voluntariedade era generosa e alegre. 2 Coríntios, verso 1 ao 4. 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao 4. Diz a palavra do Senhor: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas de sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Irmãos, ele está falando de uma igreja pobre, de uma igreja que estava em tribulação, de uma igreja que não tinha grande recurso, mas eles eram tão generosos
E eles tinham tanta alegria em doar, que Paulo os elogia aqui e diz: porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, que ainda acima eles fizeram além dos próprios recursos, além da própria condição deles, ainda, além do que eles podiam realmente em termos concretos, houve aqui uma certa, dizer essa palavra com cuidado, né? Mas um sacrifício mesmo, uma doação que eles fizeram além. A generosidade abundou e eles fizeram isso com alegria, que Paulo diz, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente. É isso que está no Novo Testamento. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vamos juntando os textos e vamos observando tanto a prática como o testemunho de Paulo aqui, mostrando que era isso que os movia. E essa igreja aqui era pobre, gente, pobre. Porque às vezes nós pensamos assim, se algum de vocês pensa assim, você diz assim, eu sou muito pobre para ajudar. Não, deixa eu lhe dizer, não é a sua pobreza que está lhe impedindo de você ajudar. É o seu egoísmo. Porque aqui está um exemplo de uma igreja extremamente pobre e que superabundou em generosidade. Evidentemente que o pobre vai dar dentro da sua situação, mas nenhum irmão, nenhum cristão deixará, se for cristão de fato, seja pobre, seja rico, deixará, meus irmãos, de ser generoso. Eu já disse para vocês que todo pobre tem o seu pobre. Tem alguém mais pobre que você. E você não pode se livrar e dizer assim, e usar como uma desculpa isso para o seu egoísmo. Só tem uma resposta: se você nunca doa nada, se você nunca se dispõe a doar nada, nem para a igreja, nem para ninguém. É o seu egoísmo, é a sua avareza, é a sua mão fechada, meu irmão. É a falta de amor a Deus, é a falta de amor ao próximo. Não diga que você não pode. Aqui está um exemplo que derruba qualquer argumento desse. Vou ler de novo aos irmãos. Versículo, vamos ler do primeiro em diante. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como em sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua quê? Generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Então, deixa eu lhes dizer uma coisa, meus irmãos amados. O princípio da voluntariedade nos faz o seguinte: a doar voluntariamente, dentro dos nossos recursos, mesmo que tenhamos bem pouquinhos recursos, mesmo que sejamos pobres. Aliás, a maioria das igrejas de Deus são de pessoas o quê? Pobres. Temos poucos ricos entre nós, né? Mas como as igrejas serão sustentadas? Pela prova da generosidade desses irmãos que, na sua humildade, na sua pobreza, mas eles doam parte dos seus ganhos para o benefício da igreja e dos que são mais pobres que eles, porque tem pessoas nas igrejas que precisam mais do que os pobres, têm mais necessidade, são mais pobres ainda, estão em situação de vulnerabilidade, estão sozinhos, estão doentes, estão aflitos, precisam do apoio da igreja de Deus. Vamos ver outro exemplo aqui, irmãos, de generosidade e alegria, ou a Bíblia falando sobre isso, né? 2 aos Coríntios 9:7, bem pertinho aí. Como é que Paulo diz que nós devemos doar? Voluntariedade e alegria, expressa em forma tão bela aqui por Paulo, no capítulo 9, verso 7. Olha aí: cada um contribua segundo propôs no seu coração. O que é isso, irmãos? Voluntariedade. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, gente. Vocês estão entendendo o princípio aqui? Generosidade alegre. Não assim, eu não queria doar, eu não quero doar, mas é o legalista. Mas o que é aquele? Ele doa com
alegria. Não tem ninguém dizendo para ele assim, não tem um pastor com a faca no pescoço dele dizendo para ele assim, você tem que doar, se você não doar... Não, mas ele quer doar. Ele ama a Deus, ele ama a igreja. E ele doa. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Eu vou falar aqui, não vou citar os nomes, mas para dar um exemplo do que eu estou querendo dizer, né? Um pastor muito querido foi questionado por um outro, todos meus amigos, né? Questionado por um outro pastor, porque na igreja dele não tinha essa questão nem mesmo de recolher ofertas, essas coisas, né? E mais ou menos assim, aí esse pastor perguntou para esse outro pastor mais velho: pastor, como é que vocês fazem? Vocês não pedem, né, nos cultos, vocês não pedem as contribuições e tudo, e aí como é que funciona? Aí esse pastor respondeu para ele: irmão, eu presumo que todos aqui são crentes, todos aqui são regenerados. Aí ele concluiu assim: o regenerado dará o dízimo voluntariamente. O crente verdadeiro não deixará de doar à igreja, porque ele faz isso aqui, irmãos. Ele faz isso com generosa alegria, ou com alegria generosa, como vocês quiserem. Ele dará com alegria, não vai ser preciso nem mesmo. E é esse princípio da voluntariedade, irmãos, que nós temos seguido aqui. Eu acredito nisso, meus irmãos. Quero dizer para vocês que eu acredito no Espírito Santo. Eu acredito na obra da graça de Deus no coração de vocês. De maneira que eu não penso, e é por isso que nós fazemos da forma que fazemos, que eu não me sinto na obrigação, ou eu não penso que haja necessidade de cada culto, por exemplo, a gente ter aquele recolhimento. Eu repito, irmãos, eu não estou dizendo que isso é errado, as igrejas que fazem estão erradas, não estou dizendo isso, não, mas o que a palavra me sugere, por todos esses princípios que eu estou lendo aos irmãos, é que a forma como nós fazemos, ela está mais alinhada com esse princípio da alegria generosa, ou da generosa alegria, de que a pessoa não precisa nós termos aquele momento do culto para lembrarmos as pessoas do dízimo, para lembrarmos as pessoas da oferta, para lembrarmos da necessidade da igreja. Eu estou ensinando seus irmãos agora, depois de, vocês sabem, depois de anos que vocês estão aqui conosco, que não é o nosso assunto, nós não falamos disso. Sim, se tiver uma necessidade, algumas vezes nós falamos: olha, nós temos que fazer isso, precisamos fazer isso. Sim, já falamos. Aqui, por exemplo, tratamos das necessidades e trouxemos aos irmãos, e os irmãos generosamente ajudaram, por isso estamos aqui, pela graça de Deus. Deus operou na nossa vida, no nosso coração, mas não é o nosso assunto. Não é alguma coisa que eu penso que eu tenho que falar sempre, porque senão ninguém vai doar. Ora, se ninguém doa, porque não é crente. Quem não doa não é crente. Quem é mão fechada não é crente. Não tem compatibilidade com esse princípio do Novo Testamento, da generosidade, o quê? Alegre. Você não vai ver nos apóstolos impondo para o povo que doem. Nós vamos ver os apóstolos recebendo as doações que o povo voluntariamente traz a eles. Macedônia, Paulo cita agora em Corinto, e aqui ele fala: cada um, e esse é o princípio apostólico, é isso que eles ensinavam, meus irmãos: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama. Quem é que Deus ama? Que dá com alegria. Se Deus ama essa pessoa, é porque essa pessoa, amada por Deus, ama a Deus e ama a obra, e ela dá alegremente, sem imposição. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não vou ficar, meus irmãos, esse vai ser o nosso princípio aqui na congregação. Ao recebermos as pessoas, nós vamos ensinar o nosso método, nós vamos ensinar o nosso princípio, a nossa doutrina sobre manutenção da igreja. Nós vamos ensinar, e eu estou ensinando aos irmãos.
E quando eu conversar com cada um de vocês, nós vamos ter uma conversa pessoal e vamos fazer assim, nós vamos explicar novamente isso. São vocês que vão manter a igreja. Se vocês não mantiverem, a igreja vai morrer. Vai acabar. Mas se vocês são crentes, se vocês amam a Deus e amam a igreja e amam a pregação do Evangelho, vocês vão doar sem que o pastor esteja todo o culto ou continuamente lhes lembrando disso, porque quem fará isso é o Espírito Santo, agindo no coração dos crentes. E os irmãos doarão. Se nós somos regenerados, essa igreja vai se manter. Nesse momento, vocês sabem, ainda não pode se manter por uma questão de que ainda não chegamos a esse ponto, mas vamos chegar em breve. Eu creio que não estamos tão longe disso. Mas outros irmãos estão nos ajudando neste momento, porque é assim que funciona. Ou a generosidade do local, ou a generosidade fora do local, mas a obra é sempre feita assim, é sempre feita com aqueles que amam e querem ajudar, e querem doar, e querem dar dos seus recursos. Ok, meus irmãos? Então, já estou indo para a finalização. Vocês me aguentam mais 10 minutos? Dá? A gente não deixar para o domingo, a gente fechar aqui o assunto, tá bom? Essa generosidade alegre que nós temos mostrado aqui, e vocês podem guardar esse texto, quando quiser saber da questão de manutenção na igreja, o princípio que está por trás, guarde, esse é o grande versículo 7 de 2 Coríntios 9, contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, qual é a conclusão que nós chegamos, irmãos? Que o dízimo no Novo Testamento não é abolido, mas que o dízimo no Novo Testamento ele é esclarecido, tanto na questão, deixa eu lhes dizer aqui, da prática, que é na verdade 100%, só que essa 100% na prática que aparece, ela é voluntária, é alegre, como, meus irmãos, no ensino apostólico daqui desse versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, não é abolido, mas ele é esclarecido e ele é posto no seu contexto exatamente de amor a Deus, generosidade e alegria. Portanto, se nós temos 10% no antigo como lei, nós temos 100% como voluntário no novo, nós chegamos a uma conclusão: os crentes do Novo Testamento não podem, dentro desse princípio da voluntariedade, serem menos generosos, e dentro dessa glória toda que nós estamos mostrando, não podem ser menos generosos que os crentes do Antigo Testamento, mas ao menos tem que se equiparar a esses. Quanto Abraão doou? 10%. Quanto Jacó doou? 10%. Qual era a lei estabelecida de Moisés? O mínimo 10%. Quanto Barnabé doou? 100%. Quanto as pessoas doavam no capítulo 2 e mesmo no capítulo 4? 100%, dentro do princípio da voluntariedade. Então, dentro disso, nós acreditamos, irmãos, e essa é a minha fé, que nós, no mínimo, dentro do princípio da voluntariedade, sem que ninguém nos obrigue a isso, sem que haja, irmãos, ali uma fiscalização, mas dentro desse princípio do voluntário, do amor, da alegria do doar, no mínimo, um crente do Novo Testamento deve dar o quê? 10%. Deve dar o seu dízimo. Você tem aqui o dízimo no Antigo e os exemplos no Novo de 100% voluntários. Então, qual é a conclusão que nós podemos chegar? Que nós não podemos doar menos que os crentes do Antigo Testamento. Então, o que nós vamos tomar como nossa, vamos dizer assim, irmão, nosso princípio e nossa forma de manutenção da igreja? É que todas as pessoas que querem ser membros da congregação e desta igreja, futura igreja, devem se comprometer diante do Senhor, de forma voluntária, a doarem ao menos 10% dos seus ganhos mensais à igreja.
para que a obra seja mantida, com o propósito de manutenção do ministério, preparação de obreiros, manutenção do local de cultos e também para ajudar irmãos carentes que necessitam do apoio da igreja, que estejam passando uma situação difícil. Essa é a nossa conclusão. Fora disso, não acredito, irmãos, com toda seriedade, que nós possamos fugir disso. Geralmente aqueles hoje que são contra o dízimo, na verdade, isso tem sido notado, que eles são contrários ao dízimo porque na verdade não querem deixar de dar dízimo, na verdade não querem dar nada. É uma fuga para o princípio anterior, o princípio do pecado, o egoísmo do pecado, e não uma real zelo por Deus. Mas eu não vejo, irmãos, como nós podemos fugir disso, desse exemplo que eu lhes dei, de que nós temos 10% no Antigo, 100% em todos os casos no Novo, o princípio da voluntariedade, da alegria no Novo, o Espírito Santo agindo no coração da igreja. Então não acredito que um crente que ame ao Senhor doará menos que o seu dízimo, e se voluntariamente poderá doar até mais, se assim o Senhor mover, mas sem imposição nenhuma da igreja ou da administração da igreja. Que as coisas devem ser doadas à igreja, que as coisas devem ser feitas com organização, com transparência, com boa administração, e tudo isso nós queremos fazer e fazer cada vez melhor na nossa congregação, né? Mas eu quero colocar isso para os meus irmãos, tá bom? E já indo para o finalmente mesmo agora, né? Eu desejo falar de que a bênção no dar, as pessoas que doam são abençoadas. Sim, meus irmãos. Se nós formos olhar 2 Coríntios 9 mesmo, que nós acabamos de ler, vamos ler aqui rapidamente, desde o primeiro versículo. Olha o que Paulo diz no primeiro versículo: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a cá está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas enviei estes irmãos para que vossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como a bênção e não como a avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, e não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso, preste bem atenção nisso, para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda abundância, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também, veja o que Paulo diz, vos dê pão para comer, multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também abundante em muitas graças que se dão a Deus. Visto como na prova desta administração glorifico a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudade por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Então veja, meus irmãos, que Paulo diz no versículo 6, que o que semeia pouco, pouco ceifará, semeia abundância, abundância ceifará. Ele diz no versículo 10, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Irmãos, há uma bênção naquele que é generoso. O Senhor o abençoará na sua sementeira. Outro texto que mostra isso está em Provérbios 3, do 9 ao 10. Provérbios, lá no Antigo Testamento agora. Provérbios 3, do 9
ao 10. Provérbios 3, do 9 ao 10. Diz a palavra, Provérbios 3, do 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. O Senhor, na Escritura, promete sim abençoar o generoso, não porque ele mereça, não é uma negociata, mas porque Deus é bom e gracioso, e a bênção na generosidade. Então, meus irmãos, não pense que as suas doações, as suas contribuições sejam algo que você deve fazer sem querer. Não, tem que ser feito com alegria, porque você ama. E tenha a certeza de que o Senhor lhe abençoará nisso. Essa é a promessa da palavra de Deus. Ok? Eu queria concluir com 2 pensamentos aqui. No Novo Testamento, o dízimo é o mínimo que se pode dar como expressão de gratidão a Deus. Ele tem o efeito prático de manter o orçamento. Eu queria concluir dizendo isso, né? Então, você tem no Novo Testamento, chegamos a essa conclusão, que é o mínimo que nós devemos doar como uma expressão de gratidão, de amor a Deus, como um culto e como uma expressão de amor à igreja e amor ao próximo. E ele tem efeito prático de manter o orçamento.